O Brasil teria sido melhor administrado e desenvolvido se tivesse sido colonizado por franceses ou mesmo os holandeses que ocuparam boa parte do Nordeste nacional? Eu estou com um livro aqui do Oliveira Lima, um grande historiador. Essa aqui é uma obra ímpar, né? Muitos dizem que são poucas as obras nesse sentido, né? Tão eficazes, né? Com uma retificação e como reorientação de história quanto essa de Dom João VI no Brasil. Tá? É uma realização científica literária realmente notável, já diziam e dizem os críticos. E por que eu estou falando de Dom João? Eu tenho alguns livros aqui também que retratam dessa máquina colonial portuguesa. Porque vira e mexe, essa discussão aparece. Porque o Nordeste brasileiro, depois que os holandeses passaram, deixaram obras maravilhosas, havia realmente tolerância religiosa, né? O Pedro Weinfels, entre outros, vão escrever sobre isso, né? A Jerusalém dos trópicos, no sentido de múltiplas religiões ali estarem convivendo. Mas isso é o bastante para dizer que a administração holandesa, pegando como exemplo o Nordeste, tá? Mas poderíamos falar dos franceses também, seria o suficiente para dizer que esse tipo de administração colonial seria melhor que a dos portugueses? Bom, primeiro, peço licença aos historiadores como eu, porque há um grande risco de nós cairmos no anacronismo ao falarmos disso. Tá? Eu estou fazendo essa meio que uma série que é Destruindo Mitos Históricos. Esse já é o segundo vídeo que você está vendo dessa série. O primeiro que nós lançamos foi O Brasil foi formado por putas e ladrões. Então eu estou meio que destrinchando e jogando isso por terra. Aqui é ainda mais complexo, por quê, pessoal? Porque é quase que uma ação de futurologia, de adivinhação. É claro que nós podemos pegar a administração colonial holandesa e francesa, se preferirem, talvez inglesa, se quiserem ampliar, em outros lugares e tentar fazer uma aproximação. Isso é possível. Tá? Ainda assim, nós temos que tomar muito cuidado quando isso for feito. Por quê? Porque não é tão simples assim traçar essa linha. Eu estou com um livrinho aqui também que o João Fragoso e o professor Nuno Gonçalo Monteiro organizaram, que é Um Reino e Suas Repúblicas no Atlântico, que é um resultado assim de dois processos convergentes, né, que conseguem conjugar a historiografia luso-brasileira. Então nós temos pesquisadores, professores, tanto portugueses quanto brasileiros, trabalhando nessa obra, né? Então ele vai reunir um conjunto de especialistas luso-brasileiros que vão investigar a seção de manuscritos avulsos sobre o Brasil do Arquivo Histórico Ultramarino, através do projeto Resgate, que é muito importante, tá legal? E vão traçar as conquistas atlânticas em diversas dimensões e espaço, desde o próprio Conselho Ultramarino até as câmaras, os poderes judiciais, os governadores, os órgãos fiscais, entre outros agentes do poder imperial português no além-mar. Então é uma verdadeira análise, não apenas de Portugal, mas as suas seções administrativas em outras partes. E aqui nós podemos ter uma ideia também um pouco maior do que a gente chama de administração da coroa portuguesa, tá? Porque mesmo quando alguém fala isso, se os holandeses vierem, se os franceses vierem, em geral, essa pessoa não tem uma compreensão do que foi essa administração ultramarina portuguesa. Então, são livrinhos, né? Cada um a seu período, cada um tendo um recorte a ser tratado, que pode ajudar vocês também, beleza? Eu vou estar disponibilizando aqui na descrição o link. Por quê? Porque sem leitura vocês não vão conseguir.
tá? Sem leitura não adianta. Ah, eu quero entender sem ler, eu quero entender vendo um vídeo no YouTube. Nem esse vídeo se propõe a isso, tá? Só estou mostrando para vocês e desmistificando essas coisas que dizem. Ah, porque seria bem melhor. Com base em quê? Porque também existiram grandes problemas nas administrações francesas e holandesas. Entretanto, vamos admitir também que esse exercício, historicamente falando, seja saudável. Então nós podemos traçar aqui sem cometer anacronismos, sem cometer simplificações, porque é disso que estamos tentando fugir. Mas vamos lá. Todas as ex-colônias francesas estão muito bem desenvolvidas? Não passaram por processos dramáticos depois de emancipação? E, pegando a França inicialmente, ainda não detém uma certa dependência da França? Pesquisem sobre isso. Eu vou lançar um vídeo sobre a ação da França na África, hoje ameaçada pela Rússia. Como não apenas as repúblicas ainda continuam amarradas ao governo francês. Então é assim, nós somos plenamente independentes de Portugal. Concorda? Apesar desse discurso do ouro, do diamante, eu não estou nem entrando em questões como escravidão, porque é óbvio que havia escravidão nos territórios franceses. É óbvio que havia escravidão nos territórios holandeses. Percebe? A máquina colonial exploratória. Então, a mão de obra escrava foi aplicada em todos esses agentes europeus dominantes. Então, visto que, se nós formos analisar não só isso, a dependência, o desenvolvimento, por assim dizer, dessas ex-colônias desses países, guardados as devidas proporções, fugindo dos reducionismos, eu não sei se podemos dizer, sem um bom estudo aprofundado, que a colonização portuguesa frente a esses outros foi ruim, administrativamente falando, tá? Já citei questão de escravidão, de exploração, não é? A mortandade ou a matança da população nativa. Então, assim, essas coisas estão postas, a gente está tentando ver de forma administrativa. A elite que aqui se constituiu, ela conseguiu se organizar ainda melhor em muitos aspectos que nessas outras colônias desses países. Foi muito mais sangrento lá o processo de cortar o cordão umbilical, embora nós tivemos inúmeras revoltas também, tá? Não estou negando isso. Além do território, a língua, a forma como o território foi sendo construído e desenhado, isso permitiu também que o Brasil pudesse se manter unido. E é claro, né, que eu acho que é o mais importante, isso não aconteceria sem que houvesse essa herança territorial, por assim dizer. Por quê? Nos outros territórios, franceses, holandeses, enfim, nós não tivemos o caso da família real vir para cá, como o Brasil teve. O rei inglês não pisou nas 13 colônias que formaram os Estados Unidos, ou no Suriname em relação à Holanda, né? Ou na Guiana Francesa, enfim, estabeleceu-se lá na Argélia, no caso da França, entre outros lugares, Costa do Marfim. Dom João veio para cá, e quando retorna a Portugal, deixa Dom Pedro I, seu herdeiro. Então percebe como, e que vai proclamar a independência, que nesse processo, apesar das revoltas, das críticas, nós tivemos uma passagem menos conturbada que nesses outros lugares, que não quer dizer que não houve, mais uma vez, conflitos, lutas, guerras, tá?
Não no sentido que a gente vê na Europa, de estourar a guerra mesmo, mas de conflitos. E isso ajudou a manter o Brasil do tamanho que ele tem. Isso também não pode ser ignorado. Então é assim, quando eu falo de administração, ela vem se desenrolando no tempo. Ela vem se desenrolando, trabalhando, e ela precisa olhar vários aspectos. Então, entendo eu que não é tão simples e não é tão fácil você afirmar que a administração holandesa, francesa ou a inglesa no Brasil seria melhor do que a dos portugueses aqui empregar. Não entendo que seja fácil ou simples assim reduzir dessa forma. Então a questão é, você acredita que seria melhor? Eu não consigo fazer futurologia, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que não. E lembro para vocês, tá, pessoal? Isso é uma opinião, mas com leituras, não só desses livros, tá? De estudos, entre outras questões. Mas você talvez que estude, que pesquise também, pense o contrário. E tá tudo bem. A questão é não basear em nada. Não é tirar da nuvem e querer jogar para as pessoas. Tá legal? É contra isso que nós aqui no canal Papo de História trabalhamos. E se você gostou desse assunto, se você gostou desse vídeo e quiser assistir mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever neste canal, ativar o sininho e compartilhar com mais 10 pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.